Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus e você que tem feito com a gente essa experiência, né, nesse itinerário de conhecimento, de aprofundamento na Palavra de Deus, buscando entender aquilo que Deus pede para cada um de nós. Essa palavra que é fonte de cura, quantas graças a gente tem recebido de ser curado, de receber uma direção, um caminho e um projeto de Deus. Bem, hoje nessa terça-feira a gente vai ver que no livro de Daniel é a oração dos 3 jovens que estavam na fornalha, dos 3 homens que estavam no meio das chamas. E o texto começa dizendo que Azarias, no meio das chamas, rezou. Então isso é um sinal muito forte para nós, porque em meio às chamas, o que são as chamas? As provas, a luta, a dor, todos os sofrimentos que passamos, eles representam essa chama. Mas ainda assim vai dizer que Azarias, mesmo no meio do fogo, mesmo no meio das chamas, mesmo no meio da prova, no meio da dificuldade, ele rezou. E isso é muito incomum do que geralmente acontece com a gente. O mais comum é no meio de uma prova, no meio de uma dificuldade, a gente reclamar, murmurar, ver o evangelho de domingo, né? O povo estava com sede, não tinha água, começou a reclamar. Então é muito comum, no meio de uma provação, a gente fazer perguntas: por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Por que está assim? Por que não avança? Por que não vai? A gente se perde com perguntas e deixa de rezar. É como se a gente, no meio da provação, saísse daquilo que é essencial, que é a oração, que é a busca de Deus, que é a centralidade no Senhor. Então a primeira leitura de cara já quer convidar a gente para que o sofrimento também é lugar de oração, a dor também é lugar de oração, porque ela nos devolve para a centralidade de Deus. E alguns pontos importantes, porque na oração de Azarias ele vai dizer: não me desampares, ou seja, Senhor, eu confio em Ti, não decepciona a minha confiança, né? Ele vai dizer também: não desfaça a aliança, ou seja, fica comigo. Ele vai reconhecer sua pequenez e vai dizer: não nos deixeis confundidos, ou seja, ele tem uma sede de certeza. Por quê? A única certeza que ele tem é a misericórdia de Deus. Quando eu vivo em incertezas, isso é confusão, isso gera confusão e dificuldade na minha vida. Então uma certeza que a gente tem que carregar no nosso coração, sempre precisa ser constante, é da misericórdia de Deus. Que Deus tem misericórdia, que Deus vai nos salvar, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos conduzir, que Deus vai nos impulsionar. Então esse precisa ser o itinerário que a gente precisa fazer com o Senhor, dar confiança nele. Então, em meio às lutas, a gente sempre tem que renovar a nossa confiança no Senhor. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não gostaria de estar passando por isso, mas eu confio em Ti. Eu sei que Tu tens um propósito maior. Eu sei que eu não enxergo agora, mas eu peço que possa me conduzir. Não desfaça aliança, ou seja, fica comigo, me conduz, me apoia, me sustenta, me guarda, me ajuda. Reconhecer também a pequenez. Senhor, eu sou fraco. Eu não tenho condições de ir sozinho. Eu não vou avançar se não for nos Teus braços. Eu não vou avançar se não for com a Tua mão. Então a gente vai renovando tudo isso. E não nos deixar também ser conduzidos, e não nos deixar ser confundidos. Por quê? A armadilha do inimigo muitas vezes é no meio da dor, no meio das lágrimas, faz a gente olhar para outro lugar, faz a gente olhar para o lado, seja para a direita, para a esquerda ou para outro lugar. E a gente vai se perdendo, porque a gente vai olhando para outros lugares, a gente vai desejando e pensando, sonhando com outras coisas e vai esquecendo daquilo que é o essencial, vai esquecendo daquilo que é o primordial, vai esquecendo daquilo que é o mais necessário, o mais essencial para a nossa vida e para a nossa caminhada. Vamos ver também que a primeira leitura também vai dizer que quem confia no Senhor não se frustra. A gente viu o evangelho de ontem que Naamã, ele criou expectativas de como o profeta ia tratar ele. Então ele criou expectativas na cabeça dele. Às vezes a gente cria expectativas em relação ao outro. Às vezes a gente cria expectativas de como o outro poderia fazer. Mas quando a gente cria expectativas em pessoas, em homens, a gente acaba se frustrando. Mas quando a nossa confiança está em Deus, a gente deposita tudo nele, a gente não se frustra. Porque Deus, ele não realiza o que a gente quer, mas ele sempre realiza o que é melhor para nós. Então esse é o caminho itinerário. Deus não vai realizar o que eu quero. Deus não vai realizar o que eu penso que preciso, mas Ele vai realizar o que é melhor para mim.
Então é isso que a gente tem que pensar. Deus, ele não vai realizar o que eu quero, nem o que eu penso que eu preciso. Ele vai realizar o que é melhor para mim, segundo a sabedoria dele. Então, quando a minha confiança está em Deus, eu sei que aquilo que ele está realizando é o melhor para mim e o que eu preciso. Então, eu não me frustro, porque Deus está fazendo a vontade dele na minha vida. Também, a gente vai ver o evangelho que fala do perdão, né? Dizendo que o perdão não é matemático, o perdão não é calculado. Então não adianta você dizer que vai perdoar 70 vezes ou 70 vezes 7. Não adianta você querer colocar um número, porque não é matemático e tampouco calculado. O perdão também nunca vai ser equilíbrio. Por exemplo, às vezes a gente acha que perdoar, a pessoa tem que me restituir do que ela fez. Mas a minha dor não é igual à dor do outro. A maneira com a qual eu recebo uma história, que eu recebo uma situação, não é a mesma maneira que o outro. Então nunca vai haver, por isso que também o perdão ele não vai ter equilíbrio, mas também vingança não vale a pena. Vou abrir um parênteses aqui. Porque se eu quero me vingar do outro, eu nunca vou fazer com que o outro experimente a dor que eu vivi. Ou vai ser menos, ou vai ser mais. Mas nunca vai haver equilíbrio. Porque são pessoas diferentes. Eu não posso responder pela dor do outro. Eu não posso viver e sofrer a dor do outro. Eu posso viver e sofrer a minha dor. Eu posso viver e sofrer o que é a minha angústia, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Por isso eu posso responder. Então, a gente vai ver isso pelo exemplo, porque o homem não tinha como pagar. E o outro não podia, o homem não tinha como pagar, não tinha como restituir aquela dívida. Por quê? E ainda assim, o patrão perdoou. Porque ele viu, ele é incapaz de alcançar. Então eu preciso perdoar. Porque o perdão também é uma atitude pessoal. O perdão não é algo que afeta o outro. O perdão sou eu que me liberto. O perdão sou eu que abro meu coração. O perdão sou eu que fico livre. Então, eu não posso querer, eu não vou perdoar porque o outro, ele não merece. Mas você merece perdoar, porque o perdão é uma libertação para o seu coração e para a sua vida. Então você tem que perdoar, você tem que libertar, você tem que liberar. E aí nós vamos ver também que o perdão é uma decisão verdadeira. Porque o homem que foi perdoado, ele não foi capaz de perdoar a dívida que tinham cometido contra ele. Então, ou seja, ele não estava vivendo o processo do perdão, porque o perdão, ele precisa ser uma decisão verdadeira. Eu recebo de Deus, porque Deus me perdoa todas as vezes que eu me confesso, e eu retribuo e derramo sobre o outro. Então, o perdão é sempre essa graça que movimenta. Um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Então, esse perdoar é esse movimento constante da graça de Deus que vai circulando e perpassando por cada um de nós. Então, a gente precisa decidir o nosso coração verdadeiramente por perdoar. Porque assim como Deus me perdoa, eu quero perdoar os meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.